Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Estamos aí em meio a esse turbilhão de notícias, de informações, de escândalos. E eu confesso que ontem nem quis fazer vídeo porque eu, sinceramente, imaginei o seguinte: eu vou falar exatamente o que está todo mundo falando. Vou ser mais um apenas. Preferi esperar para hoje, para assimilar melhor o que está acontecendo, buscar mais informações e tentar trazer o que tem de melhor nesses assuntos. É claro que tudo que está acontecendo é um tremendo de um escândalo, sem proporções na nossa chamada justiça democrática. Há muito tempo já vínhamos percebendo que o ministro Moraes já não estava sabendo o que fazer para encerrar aqueles inquéritos que ele abriu. São vários. Há muito tempo vinha se enrolando, esticando, aumentando o prazo e insistindo em buscar informações. E que agora sabemos de que forma ele encontrava essas informações, o que é pior. Então, os próprios parceiros do Supremo, há muito tempo, vem demonstrando descontentamentos, isso de acordo aí a informação da própria imprensa parceira, né? Mas sempre tiveram que passar um pano, porque afinal de contas é a imagem do Supremo Tribunal Federal que estava em jogo. Só que chegou num ponto que o Supremo agora está descredibilizado, e isto precisa mudar. Isto tem que voltar, pelo menos, a uma imagem de seriedade dentro daquele setor, daquela instituição que também é um poder do Brasil. Então, nesse festival de assuntos que nós temos no momento, fica até difícil saber por onde começar. Mas para dar aí um tom, digamos, do que nós vamos trazer aqui, eu acredito que esses tais relatórios que foram preparados aí para o ministro Moraes, eles se parecem mais com uma grande pizza, com o preparo de uma pizza, né? Onde a pessoa pede, ponha isto, coloque aquilo, adicione aquilo outro, até ficar com o gosto que ele quer. Nós não temos mais dúvidas quanto a isso, depois principalmente desses vazamentos de conversas por WhatsApp, que foram apresentados pelo Greenhalgh, né, e colocados aí na imprensa pela Folha de São Paulo. Nesse caso, parece que o tal Ayrton Vieira, o assessor do gabinete do Moraes, e Eduardo Tagliaferro, perito criminal que também fazia parte do TSE e foi demitido depois daquele escândalo com sua esposa, enfim. Eles eram ou são os verdadeiros pizzaiolos. Podemos dizer também que Moraes bateu o escanteio, ele mesmo cabeceou para o gol, porém, esse gol está impedido. Mas, como fatos, digamos assim, como os fatos são teimosos, a história já nos contava que quando Lavrenti Beria, né? Aquele chefe de polícia secreta lá, implacável, e que mais tempo serviu para o governo de Stalin e também na Europa Oriental, ele proferiu uma frase que ficou conhecidíssima até os dias de hoje: mostre-me o homem e eu lhe mostrarei o crime. Mal sabia ele que por décadas este modus operandi seria utilizado por ditadores. O modus operandi de Lavrenti era o seguinte: presumir que o homem era culpado e depois preencher as lacunas para poder acusá-lo. E é o que aconteceu. E não sabíamos detalhadamente como funcionava, até que o Greenhalgh, que já foi odiado por todos nós por conta da Vaza Jato, que acabou ajudando a derrubar a Operação Lava Jato, né? E trazer de volta o atual mandante para governar o Brasil. Hoje, ele se transformou numa espécie de cavaleiro do apocalipse. Sim, né? Aquele cara que veio para destruir, de uma forma ou de outra, a tirania, até então inatingível. Claro que as denúncias são graves, ninguém tem dúvidas disso, e não podem ser ignoradas,
Por mais que os pares de Moraes na Suprema Corte estejam aí saindo em sua defesa, por uma questão de honra, como eu disse antes. Mas nos bastidores, a coisa não é bem assim. Até estão dizendo isso na própria imprensa consorciada, no G1, na Globo News. A pergunta que fica é a seguinte: como Greenhalgh conseguiu tais informações? E por que foram liberadas somente agora? De qual telefone foram extraídas essas informações? Segundo Eliane Cantanhede, lá da Globo News, essas informações sobre gravações já corriam, já existiam nos bastidores lá em Brasília há pelo menos 3 meses. Já era um assunto comentado entre eles. Olha só, aí me vem uma dúvida. Será que o senador Marcos Duval realmente falava sério quando tinha um pendrive com informações bombásticas? Principalmente agora que ele está sendo mais uma vez investigado e tendo busca e apreensão em sua casa pela Polícia Federal atrás do seu passaporte, que ele resiste em não entregar, está aí batendo boca diariamente com Moraes. Será que foi daí que vazou algumas informações? Simplesmente uma pergunta. De nada sei. Claro que, em minha opinião, as informações não vieram à tona nesse momento por um acaso, mas sim de caso pensado pelo sistema. E quando eu falo sistema, é todo o organismo, né, que comanda a nação, aqueles que estão por trás das câmeras, e nós não sabemos quem são. Por quê? Porque eles precisam encerrar esse triste episódio, esse período ditatorial do STF, que descredibilizou por completo a instituição judicial brasileira. Hoje, a principal manchete do site, O Antagonista, por exemplo, já informa que, para se evitar um impeachment contra Moraes, o Supremo já cogita colocar um fim no inquérito das fake news. Muito embora ainda exista uma resistência por parte do próprio Moraes e de Gilmar Mendes. Essa informação não é minha. Essa informação veio à tona justamente porque já está em andamento a colheita de assinaturas para um super pedido de impeachment pelos parlamentares oposicionistas, que, aliás, já conquistaram 110 assinaturas até o momento. Impeachment contra Moraes, evidentemente. E para encerrar o inquérito das fake news. Seria uma sinalização de que o Supremo quer apaziguar os ânimos, ou seja, vamos acabar com o inquérito das fake news, assim acalma-se o outro lado. Além disso, existe uma outra tentativa de acalmar o pessimismo, o péssimo ambiente político em Brasília, que é uma informação que também saiu hoje na CNN Brasil, que o TCU pretende incluir o caso dos presentes do ex-presidente Jair Bolsonaro e do atual presidente do Brasil em um mesmo processo. O que significa dizer que a tendência é que esse processo também seja encerrado e o assunto seja esquecido, já que o próprio TCU, na semana passada, disse que o atual presidente do Brasil poderia ficar com o seu relógio, o assunto estava resolvido. Mas se esqueceram de que o ex-presidente ainda estava respondendo pelas tais joias recebidas lá da Arábia Saudita. Ao colocar os dois casos no mesmo processo, evidentemente tem-se a ideia de que isso será esquecido, encerrado. E há uma outra sinalização de que eles estão querendo apaziguar a situação. Porque chegou num nível de estressamento, vamos dizer assim, entre os poderes, que está difícil de tapar os buracos. Quanto ao ministro Moraes, que foi denunciado aí pela notícia, isso só acabou acontecendo agora, porque evidentemente mais cedo ou mais tarde ia acontecer. Mais cedo ou mais tarde sairia uma bomba que poderia justificar o porquê tantos inquéritos contra pessoas da direita, políticos, seguidores, influenciadores, né? Ou seja, já que aparentemente o Moraes, já não estava até então conseguindo encerrar esses inquéritos, como eu falei no início. Por quê? Por falta de provas,
provas materiais que comprovariam suas irregulares investigações. Como eu disse, parece até uma novela mexicana, e por isso ele mandava seus assessores darem um jeitinho para encontrar narrativas e para dar uma consistência nos relatórios que não poderiam sair em nome do Supremo. E sim, como se o TSE estivesse pedindo essas investigações. Tudo muito fora do lugar, tudo muito mal contado, mal explicado e tudo totalmente fora daquilo que reza a nossa Constituição. Parece que o sistema agora está tratando de normalizar as coisas, empurrando para debaixo do tapete. Anos de deformação da ordem social. Por isso eu pergunto aqui, mais uma vez, de qual telefone foram extraídas essas informações, essas conversas de WhatsApp? De algum delator de dentro do próprio TSE, que talvez já não estivesse tão satisfeito em ficar aí manobrando informações? Ou será que veio do Marcos Duval? Ou sabe-se lá de onde? Verdade é que espera-se agora descobrir até onde vai a capacidade da nossa oposição no Congresso Nacional para fazer desse limão uma limonada. E pautar aí a PEC da anistia, né, que beneficiaria todos esses brasileiros que foram presos injustamente por conta de 8 de janeiro. Uma CPI para investigar as denúncias da Folha de São Paulo. E também para conseguir o impeachment do ministro, muito embora me parece um caminho muito mais difícil, já que quem conduz a sessão de um impeachment lá no Senado Federal é justamente o ministro do Supremo Tribunal Federal. E o Rodrigo Pacheco, que a partir de fevereiro do próximo ano já não é mais presidente do Congresso, ele não vai querer colocar no colo dele uma batata quente desse tipo agora. Vamos lembrar que para se abrir o impeachment, precisa primeiro o presidente do Congresso aceitar. Segundo, é necessário que uma comissão faça uma investigação das informações e depois essas investigações vão ser apresentadas ao plenário. E no plenário vai ser votada se aceitam ou não a denúncia. Isto é no mínimo 6 meses de trabalho. Então, quando sair Pacheco, já se sabe que 90% das chances do novo presidente do Congresso ser Davi Alcolumbre, que obviamente não vai botar isso para andar. Este é o visual que temos agora. A menos que as próximas informações que vierem à tona dentro desses 6 gigabytes de informações, como diz a Folha de São Paulo, sejam muito mais bombásticos. Como alguns estão dizendo que será. Se for mais forte do que isso, aí não tem como impedir a abertura de um impeachment. Caso contrário, é só rasgar a Constituição, jogar no lixo e salve-se quem puder. Ora, verdade é que por algum tempo existe aí muita pressão sobre o Moraes e automaticamente sobre o Supremo. Principalmente depois que o ministro da Defesa, José Múcio, e o ex-ministro da Defesa do atual mandante brasileiro e ex-ministro do Supremo, o Nelson Jobim, terem afirmado que o que aconteceu em 8 de janeiro não foi um ataque à democracia do Brasil, um atentado, né, contra o Estado Democrático de Direito. Não. Foi a arruaça de algumas pessoas que se deixaram levar pela euforia. Então, informações iguais a esta do Nelson Jobim têm peso pela influência que ele exerceu dentro do Supremo, pela carreira de grande jurista que ele é. Isso não deixa de ser um recado. Assim como o próprio Marco Aurélio Mello, que já saiu do Supremo, também já chamou os inquéritos de fim do mundo. Verdade é que Moraes exorbitou em suas funções desde quando abriu aquele inquérito de fake news lá em 2019, sem ter sido sorteado. E depois, quando mandou a Polícia Federal reabrir aquele inquérito sobre a suposta agressão em sua família lá no aeroporto de Roma. A Polícia Federal já havia encerrado o caso, dizendo que não encontrou substância para dar andamento. Ele mandou reabrir as investigações.
passou dos limites. Agora, o Pacheco, obviamente, está resistindo em abrir o impeachment. E teve aí o apoio dos ministros, dando total apoio, total confiança a Moraes. É claro, eles não vão jogar o Moraes no fogo, só que precisam encontrar uma saída para limpar a barra. Aí me vem à tona agora também aquela gravação que vazou para a imprensa, aquela gravação privada do Tenente-Coronel Mauro Cid, lá dentro da Polícia Federal, dizendo que as narrativas já estavam prontas, que a Polícia Federal estava dizendo que ia pegar 30 anos de cadeia, que era melhor ele falar, que já estava tudo armado. Vocês se lembram disso, não é? Acho que vem muito a calhar com o que aconteceu agora com esse vazamento. Não existe a menor dúvida. Outra coisa que me chama a atenção agora, as coisas ficam tão claras que a gente vai lembrando aos poucos, né? Onde anda Sérgio Moro, que não se manifestou até agora? Por que Sérgio Moro até agora não abriu a boca para falar sobre esse vazamento, sobre essas informações da Folha? Porque o Dallagnol, ao menos, já colocou em vídeo a sua manifestação, apontando o dedo para Moraes. Mas Sérgio Moro parece que está pianinho. E aí nós acabamos conhecendo quem é quem nessas horas. E, claro, até para finalizar o vídeo e não ficar muito longo, vamos lembrar que tudo isto, para alguns, veio muito a calhar. E quem seria esses alguns? O presidente do Brasil. Todo mundo se esqueceu de Luiz Inácio, todo mundo se esqueceu do Maduro, todo mundo se esqueceu que o México largou o Brasil e Colômbia com a batata quente na mão para tentar convencer Maduro a cair fora. E principalmente a ideia que surgiu de realizar novas eleições na Venezuela. Esse é o papo do Celso Amorim. E que, aliás, está na manchete da CNN hoje também, que Joe Biden concorda em que se realize novas eleições na Venezuela. E isso mete uma pá de cal de que os Estados Unidos vai fazer algo contra a Venezuela. Isso é fato. E o Luiz Inácio, então, está aí também no jornal dizendo: enquanto Maduro não apresentar as atas, eu não posso confiar nos resultados. Ele sabe que essas atas não aparecerão. É tudo um jogo de cena. Mas fato é que esse imbróglio todo veio no momento onde fica muito claro que a esquerda política do Brasil, que envolve Congresso, Executivo e Judiciário, está querendo apaziguar a situação, colocar uma pá de cal nesse escândalo, e para isso está oferecendo, vamos dizer assim, sobremesas para a direita. Olha, nós vamos acabar com o inquérito das fake news, vamos encerrar o caso das joias, assim fica todo mundo feliz. Mas será que vai parar por aí? Será que são só essas informações? Vamos ter que esperar para saber. Por hora, meus amigos, era isso que eu queria conversar com vocês. Sei que o assunto vocês já estão aí cansados de saber, mas essa é a minha visão, né? Para que vocês saibam o que eu penso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aí o like, se inscreva no canal, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News e se inscrevam. Isso é muito importante para mim, ok? Conto com vocês em um próximo vídeo. Desejo a todos um excelente fim de noite, muito bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.